Olá, tudo bom? Eu vou fazer uma série de vídeos sobre função afim. Apenas um resumo sobre o assunto e aí depois a gente vai se aprofundando conforme a gente for fazendo os exercícios. Hoje, em especial, nesse vídeo, eu vou falar sobre plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, já está aqui a definição para vocês, é formado por duas retas perpendiculares. O que é uma reta perpendicular? São as retas que formam um ângulo de 90 graus. Então, está aqui o nosso plano cartesiano. E o eixo horizontal, que é o x, olha, esse daqui é chamado de eixo das abscissas, e o y, que é o que está na vertical, o eixo das ordenadas, tá? Cada reta é numerada. E aí, esse ponto de interseção aqui, ó, o ponto de encontro, é chamado de origem, é o ponto zero. Então, aqui onde eles se encontram é o zero. E aí, preste atenção. Essas retas, elas têm um sentido. Tá vendo a setinha aqui? Esse é o nosso sentido, gente. Não troca isso. E essa setinha é importante. Por quê? Quando a gente parte da origem e vai na direção dessa setinha, a gente tem os números positivos. Quando vamos na direção contrária, para indicar que nós estamos indo no sentido oposto, a gente coloca esse sinal aqui, ó, de negativo, tá? Então, a partir da origem, no sentido da reta, nós temos os números positivos. Quando a gente vai para a direção oposta, nós temos os números negativos. Por que isso é importante? Porque aqui, pelo plano cartesiano, a gente pode relembrar o que são números opostos, né? São aqueles números que têm a mesma distância da origem. Por exemplo, pegar aqui o 2. Qual é o oposto de 2? É o menos 2. Por quê? Porque da origem até chegar ao 2, nós andamos 1, 2. E da origem 0 até chegar ao menos 2 também, ó, 1, 2. Então, eles possuem a mesma distância, isso são números opostos, tá? Então, também dá para relembrar isso aqui no plano cartesiano. Mas para que serve o plano cartesiano na função afim? Então, vamos lá. Coloquei aqui alguns pontos. A, B, C, D, E, F e o O. Por que o O? Se vocês observarem aqui no O, eu coloquei 0 e 0. É a nossa origem. Vamos marcar esses pontos. Lembrem sempre de uma coisa. Quando a gente tem um ponto qualquer, a nossa primeira coordenada é o X e a segunda é o Y. E aí eu já vou adiantar para vocês uma coisa que vocês vão guardar na mente de vocês para quando chegar na matéria do segundo ano chamado matrizes. Sempre linha e depois coluna. Sempre horizontal e depois vertical, tá? Então, sempre primeiro o X e depois o Y. X, Y. Então, esse 2 aqui é o X e esse 3 é o Y. Se eu quero marcar esse ponto A, eu vou vir aqui, ó, 2 no X. Então, eu tô olhando aqui para a abscissa, o 2 tá aqui. Não marco, hein? Tá aqui. E o 3 no Y, aqui no eixo da ordenada, tá aqui. Eu tenho que ligar os dois, então eu vou traçar uma reta aqui no 2 até chegar aqui no 3. E aqui eu vou marcar o ponto. Esse é o ponto A. Então, preste atenção. Eu não vou marcar nem aqui e nem aqui. Eu tenho que ligar esses dois pontos para conseguir o A. O B, eu tenho menos 2. Olha, aí já estou no sentido oposto, tá vendo? Tá indo para lá a minha abscissa, eu estou no sentido oposto. Então, tá aqui o menos 2. E vou ligar o 3. Então, eu vou vir aqui fazendo a minha reta. Deixa eu descer que sai um pouquinho mais fácil. Até o 3. E vou marcar aqui o ponto B. Então, tá aqui o ponto B. E eu vou fazer isso com todos eles, tá? Aqui eu tenho menos 2 e menos 3. Menos 2 no X, até o menos 3 aqui no Y. Esse aqui é o C.
O D, 2, aí já ficou positivo o X. E menos 3, estou aqui no D. Então, aqui eu tenho 2 e vou descer até o menos 3. D. O E, agora preste atenção. O E, o X é 0. Ou seja, tá aqui, ó, não tem o X. Eu vou olhar só para o eixo Y, porque o valor do X é nulo. Olhando só para o Y, eu tenho 4. Então, eu venho aqui no 0 até o 4 e aí sim eu marco aqui em cima. Então, o ponto E é em cima do eixo das ordenadas. Por quê? Porque a abscissa é nula. A mesma coisa no F, olha, eu tenho o valor da abscissa, mas a minha ordenada, que é o Y, é 0. Então, eu só vou olhar para o X e vou marcar aqui o pontinho em cima do X. Esse é o único momento em que a gente marca o ponto em cima do eixo, quando um dos dois forem nulo. E a origem, como os dois são nulos, é bem aqui no encontro deles, tá? Aqui, a origem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, dá uma voltada aí no vídeo para vocês verem como é que faz. E olha só que interessante, a gente tem algo bem importante para falar sobre esses pontos. Eu não coloquei eles assim à toa, eu coloquei para falar com vocês sobre os quadrantes, tá? Essa primeira parte aqui, olha, se vocês olharem no sentido das retas, a gente só tem números positivos, tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4. Lembrando, uma observação importantíssima que parece besteira, mas não é. Isso aqui continua, gente. Eu parei no 4, mas a reta é infinita, tá? Tô chamando a atenção para isso porque eu já vi alguns alunos se confundindo com isso. Eu coloco até o 4 e aí de repente peço 5. Professora, mas o meu plano cartesiano só vai até o 4. Vai até onde você precisar que ele vá, tá? Então, vamos lá. E essa primeira parte aqui a gente chama de primeiro quadrante. Vocês não precisam ficar decorando o sinal do quadrante. Por que não precisa decorar? É só você olhar no X, nesse quadrante, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. E o Y, que é o segundo aqui, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Então, não tem que decorar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu estudei, eu decorei achando que precisava decorar. E não precisa. O segundo quadrante aqui, por exemplo, ó, vou colocar só um Qzinho, tá? Segundo quadrante. Para eu saber o sinal desse segundo quadrante, vou olhar primeiro para o X. O X aqui é positivo ou negativo? É negativo. E o Y aqui? É positivo. Então, não decore, entenda qual é o primeiro, qual é o segundo, terceiro quadrante, primeiro X, X negativo, Y também negativo. E o nosso quarto quadrante, de novo sem decorar qual é o sinal desse quarto quadrante, primeiro X, positivo. E o Y negativo. Então, não precisa decorar os sinais. Entenda como que é o plano cartesiano, tá? Nós temos duas retas perpendiculares. Nós temos que os números são positivos quando a gente segue o sentido da reta e são negativos no sentido oposto. O primeiro quadrante é onde os números são positivos e aí a gente vai no sentido anti-horário, segundo, terceiro e quarto, tá? É importante saber quais são os quadrantes, mas não é necessário decorar os sinais, certo? Outra coisa, por favor, não troquem o X e o Y, essa ordem também é importante, senão dá tudo errado. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas aplicações, tá? Isso aqui eu costumo fazer com os alunos em sala, para a gente memorizar que é primeiro X e depois o Y, primeiro X e depois o Y, tá? Então, aqui eu coloquei já um desenho pronto.
E um outro, se vocês quiserem tentar fazer para saber o que vai virar isso aqui, vocês podem fazer em casa. Monta o plano cartesiano de vocês e montem um gráfico. Eu vou fazer só alguns pontos com vocês. Lembrando que é bom seguir a ordem, tá? Então, aqui eu tenho primeiro x e y. Então, eu tenho 1 no x até o menos 3 no y. Então, tá aqui 1 até o menos 3 aqui embaixo. Então, eu tenho esse ponto aqui. Eu tenho 5 no x e menos 4. 5 e menos 4. Tá aqui, ó, 5 e menos 4. E aí, eu vou tentar fazer aqui uma reta, tá? Vocês no caderno fazem direitinho. Não saiu muito bem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Aí, vocês vão marcando. Vou tentar mais uma vez só, gente. Se não der, pra gente não perder tempo aqui. Vocês vão fazendo e vão marcando, tá? Vou fazer mais um ponto, 4 e menos 3. Então, o 4 tá aqui e eu vou ligar até o menos 3. Aí, eu ligo esses dois aqui. E vocês vão fazendo isso até descobrir qual o desenho que vai formar. Parece besteira, mas quando vocês fazem isso, um desenho já é o suficiente, também não precisa fazer muito, senão fica cansativo. Vocês vão decorando que é x e y, porque se vocês errarem, o desenho dá errado. Outra coisa, uma aplicação em geografia, tá? Para que serve isso? Para que eu vou usar? Vocês sempre perguntam, para que eu vou usar isso na minha vida? Então, gente, nem tudo a gente usa na nossa vida, né? Mas alguém usa. Então, é importante que a gente aprenda, porque, na verdade, a gente nunca sabe quando vai precisar ou não. Isso aqui é uma questão de concurso. E não tem número negativo, porque essa questão fala sobre norte, sul, leste e oeste, né? Então, você tem que dar as coordenadas desses pontos que estão pedindo. Então, quanto ao leste, quanto ao norte, quanto ao sul, tá? Então, é um plano cartesiano. Não é o plano cartesiano que a gente utiliza em função, mas é um plano, tá? Aqui tem uma outra atividade, também do mesmo sentido, onde você tem que localizar onde estão esses pontos. Também tem as coordenadas, como vocês podem ver. Ó, nós temos uma origem, tá? Então, se vocês traçarem, vocês vão encontrar, olha aqui, deixa eu traçar aqui. Vocês vão encontrar onde que é a nossa origem. Aqui é a origem, e a partir daí vocês conseguem saber qual é a longitude e a altitude para poder localizar esse ponto, norte, sul, leste, oeste, tá? E aí aqui eu coloquei algo que eu provavelmente faria em sala de aula com vocês, se estivéssemos presencial, que é a Batalha Naval. É um jogo onde a gente pode trabalhar o plano cartesiano. No segundo ano, quando vocês aprenderem matrizes, também dá para trabalhar a Batalha Naval, porque a gente fala também de coordenadas, né? Então, a gente tem aqui a horizontal e depois a vertical. Trabalha isso com vocês também, primeiro horizontal e depois vertical. Então, é o que eu tenho para falar com vocês sobre plano cartesiano. Nós vamos precisar saber sobre o x nas abscissas e o y das ordenadas para a gente conseguir montar o nosso gráfico da função afim e qualquer outro gráfico de outras funções que a gente venha a aprender. Então, por hoje é só. Fiquemos com o próximo vídeo. Até mais, pessoal!